Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês duas ações com grande potencial de valorização que podem multiplicar o seu capital em várias vezes no longo prazo. E mais, essas duas ações aí para 2026 em diante têm uma grande perspectiva de belíssimos dividendos. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, tá? A primeira ação dessa lista são as ações da Petrobras, pessoal. Eu acredito que a Petrobras, para quem está mirando para médio e longo prazo, possa ser uma opção bastante interessante, tanto para o bom recebimento de dividendos aqui e também por uma possível valorização, já que as ações hoje negociam abaixo do seu valor justo, tá? Quando a gente utiliza a velha fórmula do Graham, a fórmula de preço justo, a gente observa hoje que a Petrobras, com a geração de caixa dela, até porque a gente precisa utilizar o EBITDA por ação e não o lucro por ação para ações que têm dívida em sua composição. Então isso aqui é um fator que ninguém nota quando faz a preço justo para esse tipo de ação, mas é assim que analisa, tá? Colocando aqui, ó, EBITDA por ação da Petrobras, que tende a ser de 12 a 10, e a gente multiplica pelo valor patrimonial de R$ 32, que esse é o valor patrimonial atual de Petrobras, temos um preço justo na ação de 94,12, trazendo um potencial, tá, de valorização nas ações de 203%. A empresa poderia se valorizar duas vezes. E hoje a empresa está com um barril de petróleo, por mais que esteja em queda, levemente controlado. O custo de extração hoje da Petrobras é baixo, o que permite ela ter uma margem muito boa. Porque se o custo de extração é 28 dólares o barril e a política dela, caso o preço do barril esteja acima de 40 dólares, ela paga um mínimo para o investidor na faixa aqui aproximada de 4 bilhões de dólares. Supondo que o operacional será parecido, tá? Já vindo ali diretamente do EBITDA, da geração de caixa da empresa, a gente basta multiplicar aqui, ó, pelo dólar atual. Petrobras poderia pagar em proventos, considerando o seu atual valor de mercado na bolsa, de 417 bilhões, ela poderia pagar um dividendo de 10,4% ao ano, trazendo pra gente uma expectativa de ganho bastante interessante, tá? Então a gente vê que pro longo prazo pode ser sim uma opção interessante, tanto para quem está visando dividendos hoje aqui no curto prazo, fora também um potencial de valorização, até mesmo observando pelo indicador de EV sobre EBITDA, que a média da Petrobras é ser negociada um EV/EBITDA de 7 vezes. Se eu jogar aqui o EBITDA que ela está tendo anualmente, já descontar a dívida líquida, hoje a gente tem um valor de mercado justo na Petro aproximado de 1,4 trilhão de reais. Se eu dividir isso aqui, ó, pelo valor de agora, ou seja, né, pelo valor de mercado atual na bolsa, a gente teria um potencial de alta nas ações aproximado, pessoal, justamente ali de 248%. Então perceba que o preço justo do Graham está até conservador quando a gente olha aqui para a Petrobras. Agora utilizando outros indicadores, tá? Usando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch. PEG Ratio do Peter Lynch, ele mede a taxa de crescimento de uma empresa sobre o quanto ela vale. Se essa empresa está conseguindo crescer a uma taxa superior ao seu valor intrínseco, ao seu valor de mercado atual, isso denota que a ação está aparentemente barata. Utilizando aqui, ó, o PEG Ratio do Lynch, a gente vai ter que tirar o crescimento. Então, 1 menos Payout vezes ROIC, tá? Por que ROIC na Petrobras? Porque ela tem dívida, a gente gosta de olhar para ROIC. O ROIC médio de longo prazo dela fica de 13,5%, em linha com o custo de capital. Então, a gente vê um crescimento aqui de 9,4% ao ano em Petrobras. Você quer ser mais conservador? Utilize um ROIC menor. Aí você pode jogar um crescimento de 8%, já que o preço do barril está, assim, um pouco abaixo de sua média histórica, tá? O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pegar o EV/EBITDA atual da Petro e dividir pela taxa de crescimento. Então a gente tem um PEG Ratio
de 0,50, denotando de que a ação está abaixo, porque o Peter Lynch vislumbrava, caso uma ação está com PEG Ratio abaixo de 1, simboliza que essa empresa está muito barata, e hoje ela poderia dobrar 2 vezes na cotação para ficar no seu valor justo. E para ficar cara, então, nem se fala, a valorização poderia sim ser maior. Claro que para que essa valorização aconteça, esse re-rating, né, uma reprecificação dos múltiplos do mercado, a gente precisa ter um fator positivo, fluxo de capital estrangeiro entra na bolsa, preço do barril do petróleo melhorando, produção aumentando, tá? Então, enquanto essa commodity continuar em baixa, Petrobras vai ficar em baixa. Isso é ótimo para você que gosta de acumular ações a um patamar de preço baixo. Lembrando que nada se trata de recomendação. Petrobras nos últimos anos entregou 1.400% de retorno, tá? Consequentemente, se você investiu ali, ó, 100 mil nas ações da Petrobras há 10 anos e ficou apenas parado, reinvestindo o provento, você hoje tem um patrimônio de 1,4 milhão de reais. Porém, não é uma ação para todo mundo, é cíclica, tá? Depende do preço do barril do petróleo e, consequentemente, aí depende do cenário macroeconômico brasileiro. É por isso que não é para todo mundo. Você precisa ter nervos de aço para ter Petrobras. Fora que é uma empresa 100% política. Eu faço o seguinte questionamento: se o pessoal tá com medo de ter Banco do Brasil, que tem 50% do Estado na participação do banco, quem dirá então Petrobras, tá? Que é 100% política. Então, assim, pessoal, avalie muito bem as suas decisões, tá? Nada é recomendação de compra ou de venda. Segunda ação dessa lista, as ações da MAHLE Metal Leve. A MAHLE Metal Leve, pessoal, também é uma empresa cíclica, tá? Não tem jeito. Se você quer ter uma rentabilidade mais elevada, você tem que partir para as empresas de commodities. E hoje, a MAHLE Metal Leve, ela pertence ao setor cíclico, portanto, para a parte de automóveis e motocicletas, tá? A atuação da empresa envolve ali em pistões, anéis de segmentos, bronzinas. E quando você coloca a MAHLE Metal Leve aqui por uma ótica, ela é uma small cap na bolsa, tá? Trazendo um potencial de crescimento, de expansão mais elevado do que empresas maiores. Quando você pega a atuação dela, perceba que 50% está no Brasil e ela trabalha principalmente com componente de motores, tá? Uma empresa de autopeças, então ela se beneficia assim de uma taxa Selic em queda, porque isso faz com que o custo da empresa, o resultado financeiro dela melhore. Porque ó, hoje a gente já tem uma dívida líquida controlada, imagina só com uma Selic embaixo, isso aqui tende a beneficiar mais ainda. É uma empresa que tem reportado um altíssimo ROI, trazendo sim um bom crescimento. Hoje, o PL dela está de 7,9, né? E muito abaixo de suas médias, que costuma ser negociada em 20 a 15 vezes, para a gente ser mais exato, tá? Perceba que no último pico da bolsa, ela foi negociada em 20. Então, caso, tecnicamente, a MAHLE Metal Leve hoje, mediante ao seu lucro líquido, fosse negociada pela sua média histórica, eu vou colocar 15, eu não vou ser tão otimista aqui, tá? 15 vezes de preço-lucro, ela poderia se valorizar aproximadamente, pessoal, 114%. Geralmente, small caps em um ciclo de alta costumam se valorizar fortemente. Por isso que eu acho que MAHLE Metal Leve hoje, para longo prazo, pode ser uma opção bastante interessante, tá? E hoje, a gente tem uma taxa de crescimento da seguinte forma: se eu usar o Graham aqui, pode até funcionar, mas por ser uma small cap, eu não uso muito Graham, tá? Eu prefiro usar mais o PEG Ratio do Peter Lynch. Hoje ela tá 7,9 vezes lucro. Se eu dividir isso aqui pela taxa de crescimento, a gente vai usar 1 menos payout. Qual que é o payout médio da empresa? É aqui, né? De mais ou menos 60% a 70%. Vamos colocar 70%. 1 menos payout vezes ROI, que está de basicamente 60%. Esse é o ROI. Então a gente tem aqui, claro, é muito alto esse ROI, tá? A gente não vai utilizar aqui uma média tão otimista. Se eu colocar aqui 60% de ROI, vocês podem perceber que o crescimento será de 18% ao ano. Porém, para small caps é normal isso acontecer. Vamos ser um pouquinho mais conservador. Vamos colocar aí, né, um ROI mais ou menos de 50%, tá? Então aqui, ó, 1 menos payout multiplicado por um ROI de 15%, a gente tem aqui um crescimento, tá? Vocês colocam 70% e multiplica aqui por um ROI aproximado de 60%. Então a gente pode ter um crescimento de 18% no mais otimista e colocando aqui, ó, no mais pessimista, que seria um ROI aqui, ó, de 15%, crescimento, tá? Aproximado de 15% ao ano. Eu coloquei ali errado na calculadora, não se importem com isso, tá? Mas o crescimento vai ficar aí de 15%. Agora vamos utilizar o PEG Ratio do Peter Lynch, 7,9, e eu divido por 15% ao ano de crescimento. Então a gente tem basicamente aqui um PEG Ratio
de 0,52, denotando de que hoje a ação está muito barata, porque se a média do Lint vislumbra 1, a gente teria um potencial de valorização na ação da MAHLE Metal Leve aproximado de 92,3%. Eu não duvido a empresa crescer 18% ao ano não para os próximos 10 anos, tá? Dado de que é uma empresa pequena, está em expansão forte, então pode sim acontecer tranquilamente. Lembra que nada se trata de recomendação. E ela paga um bom dividendo, tá? Hoje, nos preços atuais, por ela ter contemplado um payout alto, você pode, consequentemente neste PL atual, receber um dividendo aproximado na faixa de 7,5% ao ano. Somado a esse crescimento composto na empresa de 15% ao ano, retorno embutido no preço da ação de 22,5% ao ano na média. Acho que nos preços atuais está barata, mas claro, cautela. Geralmente em ações mais cíclicas, a gente gosta de pegar nos melhores momentos. Já esteve mais barata aqui, ó, em mais ou menos outubro, tá? Mas neste preço a ação ainda não está esticada. Eu preferi uma margem de segurança um pouquinho melhor para aproveitar uma rentabilidade mais elevada. Nada recomendação de compra ou de venda, tá? Nossa, Pablo, eu achei massa essa sua análise. Só que aí é que tá. Eu precisava de alguma coisa que facilitasse meu dia a dia, até porque eu tô começando na bolsa agora, sou novato, e eu que já sou investidor mais avançado, eu não tenho tanto tempo para ficar acompanhando. Será que você tem alguma coisa que facilite o nosso dia a dia? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, tá? Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comente se vocês têm Petrobras e MAHLE Metal Leve. Em particular, tenho apenas as ações da Petrobras na carteira, mas no futuro próximo, quem sabe eu não posso adicionar MAHLE Metal Leve. Eu acho um pouco improvável, tá? Já que eu acho que eu tô bem diversificado, não pretendo fazer mais nenhuma aquisição de nenhuma empresa nessa carteira, apenas focar nas que eu já tenho, porque por já enxergar que essa carteira já está com uma divisão bastante interessante. Até meu meio milhão de patrimônio, eu não pretendo mexer em mais empresas, tá? Essa aqui é a minha opinião. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!